Boa tarde a, a todas e todos que estão conectados conosco hoje para esse nosso webinar, que é um evento em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, um evento, né, promovido pelo Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública, e contamos com o apoio da Comissão de Cultura e Extensão da faculdade. E eu, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer às nossas convidadas, dizer que é um prazer muito grande tê-las aqui conosco, representantes do Ministério do Meio Ambiente, a Inamara, a Cristina, né, como representante aqui da Secretaria do Estado, e a Grace, do município de Santos. É um prazer muito grande tê-las conosco para a discussão desse tema de grande relevância no momento, que é a questão da adaptação às emergências climáticas, né? Como podemos avançar rapidamente, né? Eu gostaria antes também de agradecer imensamente a Gabriela, a professora Gabriela, que liderou a organização desse evento. Em nome do departamento também agradeço a você, Gabriela, agradeço a toda a equipe da TI e nossa equipe de apoio que viabilizou a realização desse evento. Eu acho que principalmente nos últimos 20 anos, né? Mais tempo, mas principalmente nos últimos 20 anos, a gente tem falado muito em mudanças climáticas. Inicialmente, lá atrás, a gente falava muito como uma possibilidade, uma coisa de futuro, né? E ao longo desse período, as evidências científicas foram se fortalecendo, foram se tornando cada vez mais robustas. E, por outro lado, né, a gente continuou postergando, de alguma forma, as ações de mitigação e de adaptação, as negociações, né, tanto intrapaíses quanto globalmente, entre países, né, são negociações difíceis, e a gente tem caminhado entre avanços e retrocessos, né, ao longo desse período. Mas o futuro chegou, né? O que a gente previa, imaginava, talvez, a partir de 2030, nós estamos vivenciando agora, né? A gente teve um ano 2023, foi o ano mais quente já registrado, praticamente 1,5 graus acima da temperatura pré-industrial, que era já um índice que a gente trabalhava no Acordo de Paris, né? Então, o que era uma possibilidade se tornou uma realidade concreta, trágica, como a gente viu agora no Rio Grande do Sul, né? E, mais do que nunca, a gente tem que retomar, né, a elaboração, reforçar a discussão das ações e dos planos de adaptação, de enfrentamento, né? Mais do que nunca eles se tornaram urgentes e necessários. É importante, né, a gente saber que essas ações elas demandam ações e participação de todos os setores, inclusive do setor saúde, né? O setor saúde é um importante setor. A Organização Mundial de Saúde, né, tem enfatizado muito a importância de que a saúde esteja no centro dessas discussões, dos objetivos de mitigação, adaptação, de financiamento e colaboração, né, para o enfrentamento da crise climática. E é importante também a gente lembrar que o setor saúde ele também é um importante contribuidor das emissões de gases de efeito estufa, né? Os relatórios mais recentes apontam que o setor saúde contribui globalmente com cerca de 4,4% das emissões. Então, o setor saúde, de um lado, ele precisa também, né, se adaptar, né, porque as mudanças climáticas continuam adoecendo, continuam intensificando a carga de doenças e de morte das pessoas, mas ele também precisa se adaptar para reduzir a sua contribuição para esse cenário. Então,
nós temos enquanto setor saúde, um importante desafio também de trabalhar com essas duas vertentes e realizar o nosso papel. Então, para nós é muito importante essa discussão, é muito importante ter vocês aqui conosco, né, para que a gente conheça melhor, para que a gente possa também identificar as oportunidades, né, para que a gente possa contribuir, colaborar para que a gente possa, o mais rapidamente possível, avançar nos planos de adaptação e de mitigação das mudanças. Então, eu agradeço muito a vossa participação e eu vou passar para a professora Gabriela para ela fazer as apresentações mais específicas e a gente dá início à realização do evento. Muito obrigada. Muito obrigada, Adelaide. Boa tarde às nossas convidadas, a todos, todas e todes que nos acompanham na transmissão desse webinário pelo canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. Também faço um agradecimento especial à minha colega Adelaide Nardossi por todo o apoio aqui na realização do evento, né, a toda a estrutura que a gente tem na Faculdade de Saúde Pública por poder realizar esse webinário. Como bem colocou a Adelaide, a gente vai tratar hoje de um problema que, do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, é considerado talvez a emergência mais grave que a gente tem em termos de saúde global a ser enfrentada nesse século XXI, né? E do ponto de vista das ciências sociais e humanas, que é da onde eu me coloco enquanto pesquisadora, né, como uma condição da atualidade bastante importante e bastante desafiadora, porque ela atravessa todas as dimensões das nossas vidas, né? E discutir a emergência climática, ou as mudanças do clima, ou a crise climática, demanda esse comprometimento efetivo dos diferentes atores nessa perspectiva da resiliência, da adaptação, da mitigação, mas em particular, e acho que hoje o tema é esse, né? A gente focar na adaptação como uma agenda, reconhecendo que ela é uma agenda fundamental, mas ao mesmo tempo extremamente desafiadora no contexto internacional, mas também no contexto brasileiro, né? A gente tem estudado bastante quais são os entraves e as condições que facilitam ou não, né, essa agenda de adaptação, e a gente reconhece que, para além de recursos econômicos, tecnológicos, humanos, é necessário também um comprometimento efetivo, né, político nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, né? É super necessário que as ações, as estratégias sejam baseadas em evidências científicas, em informações que têm sido produzidas, né, pelas universidades, pelos institutos de pesquisa, que possam subsidiar quais são essas estratégias na tentativa da gente evitar aquilo que a gente chama de má adaptação e, de fato, a gente poder trilhar um caminho de uma adaptação mais sustentável, mais justa, né, e que possa possibilitar, de fato, proteção da biodiversidade, garantia de direitos humanos, justiça social, climática e ambiental. Então, é para falar desse desafio todo no contexto brasileiro que a gente convidou a Inamara Mello, que é coordenadora geral de adaptação à mudança do clima na Secretaria Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, a Cristina Azevedo, que é assessora da Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a CEMIL, e que está à frente, inclusive, liderando o processo do PEARC, né, do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência do Estado de São Paulo, e a Grace Pedro, que é da Seção de Mudanças Climáticas da Prefeitura Municipal de Santos, e que também vai poder dar um retrato para a gente de como a cidade de Santos vem trazendo a questão da adaptação como uma agenda importante nas políticas públicas. Então, para iniciar, eu convido a Inamara, que tem um enorme desafio de situar um pouco para a gente, né, em que momento está essa discussão sobre a revisão do Plano Nacional de Adaptação, sobre o Plano de Ação Climática no Brasil, sobretudo considerando, né, esse momento que a gente vive, né, a tragédia no Rio Grande do Sul, mas também os inúmeros eventos extremos que têm acontecido em todas as localidades brasileiras, sem nenhuma exceção, né, trazendo diversos impactos, perdas e danos bastante representativos, significativos no contexto brasileiro. Obrigada, Inamara. Passo a palavra para você, já vou colocar a tua apresentação aqui. Muito obrigada, Gabriela, muito obrigada, professora Adelaide, e as minhas companheiras aqui de debate, a Cristina e a Grace, com quem eu já tive a oportunidade de estar em contato vez por outra.
nessas agendas. Eu queria aqui, primeiramente, falar para vocês que, em nome da Secretaria de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente, é com muita satisfação que a gente participa de eventos como esse, porque, em geral, se traduzem em oportunidades para compartilhar com o público em geral a agenda que o governo federal vem adotando para adaptação à mudança do clima. E eu quero aqui, nesse instante, reforçar, né, que frente a desafios aí amplificados pela mudança do clima em relação à ocorrência de desastres climáticos, hoje existe uma grande disposição do governo federal em atuar de forma conjunta, de forma coordenada com os demais entes da federação, envolvendo também sociedade civil, setor empresarial, no sentido de evitarmos perdas, sejam elas humanas ou materiais. Nesse contexto, é muito importante mencionar que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, sobretudo na agenda de adaptação, desde 2023, adotou o foco, né, de pautar a agenda no princípio da prevenção, buscando estimular, desenvolver mecanismos para os riscos aí associados a eventos climáticos extremos, e para que a gente deixe apenas de responder aos desastres, mas que a gente possa se antecipar e a gente possa atuar de forma coordenada anteriormente à ameaça climática se materializar. Eu trago, então, aqui para vocês um pouco desta agenda à luz das competências que a gente tem trabalhado em duas frentes principais, uma envolvendo a agenda nacional e outra envolvendo a agenda local ou junto a estados e municípios. Vou pedir para a Gabriela ir passando para mim, muito rapidamente, essa agenda, que eu não quero me demorar aqui, mas eu preciso mostrar para vocês um pouco desses compromissos que hoje guiam o governo brasileiro. Para a agenda de mitigação, ou seja, de redução de gases de efeito estufa, a NDC brasileira ela é bastante ousada e ela tem uma meta. Nós precisamos chegar em 2050 com neutralidade de carbono. Esse desafio está dado, está posto. Não é fácil, não é simples, mas tem um número, tem um dado, tem um compromisso do governo brasileiro que hoje desenha tem uma modelagem climática para a redução de gases de efeito estufa. No próximo slide, vocês vão perceber que para a agenda de adaptação, essa é uma agenda muito mais complexa, muito mais difícil. Nós temos um país de dimensão continental, são 5.570 municípios brasileiros, em que 2/3 praticamente têm uma capacidade adaptativa baixa ou muito baixa. Isso, para a agenda de adaptação, isso amplifica, né, os nossos desafios. Próximo, Gabriela. A gente tem neste roteiro uma série de agendas, de necessidades, de problemas a serem enfrentados, e não é algo de futuro. Como disse a professora Adelaide, o futuro já chegou e nós temos identificado já uma gama de desastres por todo o Brasil relacionados às mudanças do clima, sejam desastres climatológicos, hidrológicos, enfim, de norte a sul do Brasil, seja por seca, seja por inundação, seja por enxurrada, esses desastres eles têm acontecido próximo, e a gente observa que os danos e os impactos econômicos devido a esses eventos, eles têm se acelerado de forma muito veloz. Nesse dado aqui, que é extraído do Atlas Digital, do S2ID, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a gente percebe aqui em bilhões por ano, que o ano de 2003 para o ano de 2023 foi um salto. Na verdade, nós multiplicamos por 10 aquilo que foram os danos provocados ou relacionados a eventos climáticos extremos no Brasil. E a gente não entrou aqui nessa conta ainda, a conta da tragédia do Rio Grande do Sul. Então, é muito impactante a velocidade com que esses eventos têm se ampliado
e se intensificado. Isso, inclusive, envolve uma estimativa de que até 3 milhões de brasileiros deverão conviver com a pobreza extrema a partir de 2030, justamente em função da questão climática exclusivamente. Próximo, a gente, então, tem um desafio que é gigantesco, tem um custo estimado, caso não haja uma ação climática para conter o aquecimento global, e a gente está falando aí da ordem de 1,8 trilhões no PIB brasileiro até 2050, próximo, e a gente está falando de impactos que estão relacionados aí aos mais diversos setores, sejam da economia, sejam os setores e temas sociais, mas a gente destaca aqui, a gente ressalta a questão dos impactos nas cidades brasileiras, a gestão de risco de desastres e na agenda de saúde, dado que os riscos e as ameaças apontam nos nossos prognósticos a intensificação tanto da ocorrência de doenças quanto de desastres por todo o país. E isso se relaciona muito diretamente com, ou se soma, se sobrepõe às dimensões estruturais de pobreza, de desigualdade socioeconômica, a segregação das cidades, o nível de acesso aos serviços básicos. A gente está falando de uma história de negação de políticas públicas por parte do Estado brasileiro, por parte da elite brasileira, negando à maioria do nosso povo condições mínimas e acesso a direitos básicos. E isso marginalizando, então, um contingente populacional bastante elevado de norte a sul do país. E a gente ainda precisa pensar que, para lidar com isso, tem a necessidade de uma governança multinível, transversal, um planejamento urbano integrado, isso tudo hoje artigo de luxo, né, na agenda urbana brasileira. Próximo. Eu passo rapidamente por esses 2 próximos slides, mas só para mostrar a vocês que, seja na agenda de recursos hídricos, de indústria, de transportes, o acesso à água nas áreas metropolitanas, assim, a quantidade de vulnerabilidades identificadas é bastante alta. Pode passar, Gabriela, para eu poder garantir aqui os 20 minutos de fala. Também na agenda de oceano e zona costeira, onde reside cerca de 25% da população brasileira, nós temos graves problemas que estão relacionados também ao ordenamento territorial, à governança, à ocupação de espaços que deveriam estar reservados, né, à conservação ambiental, impactando aí ecossistemas. Enfim, nós temos extensos desafios para a agenda de adaptação. Pode passar. E é neste quadro que a gente, então, retoma em 2023 a agenda de clima, identificando que os desafios são gigantescos, nós temos diferentes realidades econômicas, produtivas, regionais, diferentes capacidades institucionais, níveis de atenção e de prioridade que são muito distintas de norte a sul do Brasil. Próximo. Mas a gente consegue, né, neste processo, já em 2023, observar avanços na agenda de adaptação em várias pastas do governo, seja pelo Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem tocado junto com a Defesa Civil, a plataforma Adapta Brasil, toda a rede, né, lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, voltada para essa agenda de clima, o plano de transformação ecológica, PAC drenagem, PAC costas, uma agenda voltada aí ao monitoramento e alerta, que também tem se avançado, mas a gente quer ressaltar aqui, na nossa agenda do Ministério, aquilo que tem sido tratado em relação ao Plano Nacional de Mudança do Clima, ou Plano Clima, que tem tanto a dimensão de mitigação quanto de adaptação. Próximo.
Nesse aspecto, eu apresento aqui um pouco o desenho deste plano nacional. O Brasil já tinha um plano nacional de adaptação lançado em 2016, mas que pouco dele foi efetivado, foi implementado, carecia de uma agenda de redução de gases de efeito estufa, de mitigação, e desta feita o governo brasileiro se compromete a entregar este plano nacional com as estratégias de mitigação, de adaptação e uma estratégia transversal para garantir a implementação desse plano, tratando aí de meios de implementação, de educação, de monitoramento, gestão, pode seguir. Para a agenda ser implementada, foram constituídos, no âmbito do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, 2 grupos de trabalho. Eu coordeno um deles, o Grupo de Trabalho Temporário de Adaptação, que hoje já envolve cerca de 25 instituições. Nesse processo, nós temos 15 planos setoriais. Na verdade, a gente já avançou para incorporar também o plano de agricultura familiar e tem o plano voltado à inclusão de gênero, que é tocado junto com o Ministério das Mulheres, mas que é de forma transversal. Elas devem sair deste processo com um plano de ação, mas perpassando as diversas agendas. E nós aqui elegemos como eixo orientador deste planejamento justamente o eixo da justiça climática, entendendo que esses choques climáticos, eles minam direitos e é preciso reconhecer as particularidades, as sensibilidades de cada território, de cada região, de cada comunidade, de cada sistema para o desenvolvimento ou para o enfrentamento deste problema, que precisa, inclusive, acontecer de forma intersetorial, de forma transversal ao governo, com um enfoque com respostas mais abrangentes. E aqui, como vocês são da Faculdade de Saúde, é importante destacar o papel que o Ministério da Saúde tem tido nesse processo de elaboração dos planos setoriais de adaptação. Inclusive, o Plano Setorial de Saúde foi instituído um grupo de trabalho no âmbito do Ministério, uma série de atores, envolvendo Fiocruz, envolvendo uma ampla rede de pesquisadores, de agentes interessados nesta agenda, para estabelecer aí respostas, tanto envolvendo o sistema de saúde, quanto a saúde da população propriamente dita, a agenda do Ministério. Esse é um processo que tem avançado de forma participativa, com muito diálogo, com alinhamento para a elaboração do diagnóstico, do prognóstico, da estratégia, e, ao final, nós teremos uma pactuação desses compromissos do Brasil para o clima. Próximo. Nesta agenda, nós temos percorrido e dialogado com diversos agentes, integrando aí estados e municípios nesta agenda. Nós fizemos recentemente uma oficina sobre federalismo climático, temos trabalhado, inclusive, neste segundo semestre, já tem novas agendas montadas para recepcionar contribuições de estados e municípios, realizamos as oficinas de justiça climática e vários eventos têm acontecido. Nós temos, nesta sequência, realizado encontros virtuais também com participação da sociedade civil, para que a gente divulgue e amplifique formas de participar desta agenda. Próximo. Agora, no mês de junho, foi lançada a plataforma Plano Clima Participativo, na plataforma Brasil Participativo, em que as pessoas podem acessar este endereço para a apresentação, o envio de propostas e também a votação de propostas mais relevantes para o Plano Clima. As propostas mais votadas serão enviadas para os diversos ministérios. Próximo. E nós temos uma agenda também para a estratégia nacional e para diálogos, digamos, setoriais. Nós fizemos rodadas, então, abril, maio e junho, temos uma nova previsão
entre agosto e setembro. Nós teremos com o setor empresarial dias 26 e 27 de junho, em São Paulo, na FGV, próximo. Nós temos os eventos coordenados pelo Ministério das Mulheres, com seminários regionais, com mulheres de território, envolvendo aí uma sequência de seminários regionais, mas também um seminário nacional, em que essa perspectiva de gênero ela precisa ser identificada, as prioridades para garantir a sua inclusão na agenda, e cada setorial, cada ministério que responde por um dos planos setoriais, ele tem uma agenda própria de diálogos. Então, a saúde tem feito atividades, Ministério de Povos Indígenas, Ministério de Igualdade Racial, Ministério das Cidades, enfim, a gente tem uma soma de eventos e de diálogos estabelecidos em torno do Plano Clima Adaptação. Ao final desse processo, nós teremos aí a consulta pública, a validação pelos grupos de trabalho do Comitê Interministerial e a sua aprovação pelo corpo de ministros que compõem este Comitê Interministerial. Próximo. Quero contar para vocês um pouquinho sobre este conjunto, né? O que significa este plano? Esse plano ele segue o marco normativo, tem uma orientação que é internacional, que obedece àquilo que está estabelecido pela UNFCCC, pelo Acordo de Paris, aquilo que vem sendo objeto de debate nas COPs ao longo, né, desses últimos anos, obedece àquilo que está estabelecido na Política Nacional sobre Mudança do Clima e o PNA de 2016. Então, a gente avança nessa perspectiva. Próximo, entendendo, inclusive, a necessidade de garantir que o conjunto dos atores mais diretamente envolvidos na coordenação deste processo, hoje nós temos 25 ministérios participando desta agenda, liderando essa agenda, eles precisavam ser treinados. Lá em 2016, a gente teve uma primeira aproximação do governo federal com a agenda de adaptação, mas eu acho que agora a gente tem um mergulho e nós temos feito um esforço para garantir essa governança integrada, inclusiva, para que os diversos ministérios pudessem conhecer e ampliar sua capacidade junto à agenda ou à ação climática, e isso envolve, na verdade, também mudança de comportamento dos próprios gestores que lideram esse processo. Então, a gente tem feito, próximo, uma série de atividades e de eventos voltados aos ministérios para treinamento sobre riscos climáticos, sobre adaptação, sobre justiça climática, envolvendo aí diversas instituições. Eu acho que esse tem sido um processo extremamente rico. Ao invés do governo federal contratar uma consultoria, uma empresa para a elaboração desse processo, na verdade, a gente está tendo os ministérios sendo treinados, capacitados, e esses gestores construindo, sob a orientação técnica científica do MCTI, um plano próprio. Isso nos dá a possibilidade de dizer que a gente entende que este será um plano internalizado pelo conjunto do governo brasileiro, dos diversos setores que compõem essa estratégia, seja para a agricultura, indústria, saúde, igualdade racial, povos indígenas, enfim. Próximo. Exatamente para isso, nós fizemos uma série de eventos sobre justiça climática, emergência climática, o que são os impactos, os riscos, quais são os conceitos principais, como é que a gente lida com a questão do federalismo climático, enfim, como é que a gente lida com a questão da mobilidade humana, e isso tem ajudado e apoiado os diversos ministérios nesta agenda. Por favor, próximo. Eu defendo aqui que o que a gente tem trabalhado está baseado no melhor, né, daquilo que está estabelecido pela ciência, ou reconhecido pela ciência, para a elaboração de planos de adaptação. Sabemos que existem as particularidades do contexto nacional,
existem questões que podem, inclusive, se apresentar como oportunidades de adaptação, mas a gente está seguindo um roteiro de trabalho que nos permite avançar e dar passos consistentes, com uma base metodológica consistente para essa agenda. Próximo. Também apresentar aqui para vocês um pouco da estrutura desse planejamento nacional. A gente já avançou com a escrita da estratégia nacional, então esse documento traz o documento da estratégia geral, a estratégia nacional, que fala sobre os impactos, as vulnerabilidades daquilo que está estabelecido para o país, os objetivos, a visão, os princípios, as metas, os meios de implementação, a gestão do plano. Então, isso é um conjunto de informações que constam na estratégia geral. Próximo. E, a partir disso, pode ir passando, Gabriela, rapidamente aqui. Esse é um documento que se relaciona com os planos setoriais, que tem o alinhamento, né, com a agenda de mitigação, e a gente, neste desenho, a gente chegou à escrita, né, de visão deste plano de tornar o Brasil um país resiliente, sustentável, seguro, justo, desenvolvido, e que este plano tem o objetivo de orientar, promover e catalisar as ações coordenadas que visam a adaptação de sistemas humanos e naturais à luz do desenvolvimento sustentável e da justiça climática. Nós estamos trabalhando com 3 ciclos do PPA, de 24 a 27, de 28 a 31 e de 32 a 35. Pode passar rapidamente, aqui é só ilustrativo, eu não vou ler tudo isso, é só para mostrar para vocês o conjunto. Nós temos, então, os objetivos específicos, os princípios, e esta agenda que orienta, portanto, os 15 planos setoriais que nós definimos para a agenda de adaptação. Pode passar. Eu acho que nós temos caminhado de forma robusta, de forma consistente, inclusive porque a gente estabeleceu um modelo único para harmonizar os diversos planos setoriais, em que não se trata aqui de estabelecer uma carta de intenções, mas sim de estabelecer metas, indicadores, quem são os beneficiários diretos, qual é o prazo de implementação desta agenda, quem são os responsáveis, qual é o pacto, né, para o financiamento e implementação desta agenda. Então, essas questões elas estão sendo trabalhadas e identificadas para que a gente chegue com um plano consistente, que possa ser monitorável e que traga robustez e harmonia entre os diversos setores que estão participando desta agenda. Próximo. Também, aqui é um pouco sobre esse processo de elaboração, de identificação das lacunas. A gente sabe que para a agenda de adaptação é bastante complexo e a gente precisaria de uma lista gigantesca de ações para a redução da vulnerabilidade. Quando a gente fala de adaptação, nós estamos falando da necessidade de reduzir vulnerabilidades. E se a gente pensa em tornar o Brasil resiliente, sustentável, nós ainda estamos longe. A professora Patrícia Pinho, pesquisadora do IPCC, ela falou numa palestra que o Brasil, para a agenda de adaptação, estaria ali equiparado a países da África. Isso é muito grave, é muito sério. Então, nós precisamos lidar com aquilo que é a necessidade do país, mas também para dar concretude e ter uma lista de ações prioritárias que a gente consiga aqui alocar recurso e estabelecer uma pactuação para garantir e dar efetividade a essa agenda. Também entendemos a necessidade de trabalhar com uma agenda que seja transformacional para reduzir essas causas mais profundas da vulnerabilidade. Não dá para a gente tratar de ajustes menores, ajustes, né, de pequena escala neste atual sistema. Isso não dá conta de resolver os problemas do povo brasileiro. Exatamente por isso, no próximo slide, a gente
aponta, inclusive, a necessidade de trabalhar com ações chamadas de baixo, de sem arrependimento. Medidas que elas não estão necessariamente ali relacionadas aos efeitos da mudança do clima, mas que são, sim, parte da agenda de adaptação, como investir em saneamento básico, investir na expansão e melhoria do sistema de saúde, recuperar áreas degradadas, isso tudo é uma agenda que nos ajuda a avançar no sentido de lidar melhor com os impactos climáticos. Também tem sido estabelecida uma agenda junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia para ampliar os insumos científicos, as informações para os tomadores de decisão para essa agenda de adaptação, tanto no âmbito federal, quanto estadual e municipal. Nesse nosso cronograma, também aí muito rápido, pode passar para o próximo, a gente espera chegar à finalização desse trabalho até setembro. Nós temos avançado rapidamente com uma série de eventos e de atividades para a elaboração desses planos setoriais, próximo, e esperamos entregar para a consulta pública até outubro uma agenda que tenha a cara do Brasil, a diversidade do Brasil, priorizando, sim, populações vulneráveis, mas em que todos estejam se enxergando e sendo vistos por esta agenda de adaptação. Para fechar aqui a minha fala, eu ainda tenho, acho que mais 2 slides, pode passar para o próximo. Quero aqui enfatizar que, junto ao planejamento nacional, nós temos uma outra agenda, que é o Adapta Cidades, pode passar, por favor, que, inclusive, caminha um pouco junto com a agenda de adaptação, tanto do Estado de São Paulo, que aqui está representada pela Cris, como também junto à Prefeitura de Santos, porque a gente trouxe o ProAdapta, que é o projeto resultado da cooperação Brasil-Alemanha, para avançar essa iniciativa de apoio à elaboração de planos municipais de adaptação à mudança do clima, pegando o exemplo, inclusive, do governo do Estado de São Paulo, do projeto de municípios resilientes, paulistas resilientes, e replicar esta agenda para o conjunto de municípios brasileiros na totalidade dos estados brasileiros. A gente está falando em elaborar 260 planos em cada um dos estados ao longo dos próximos 3 anos. Serão perto de 1.200 agentes capacitados e, a partir disso, uma governança e um diálogo federativo estabelecidos, com ações e projetos aí de adaptação monitorados, identificados, monitorados, inclusive para a gente discutir a agenda de implementação e de financiamento. Eu vou encerrando por aqui, acho que cheguei ao finalzinho aqui dessa minha apresentação, colocando essa nossa agenda à disposição de todos vocês. Nós temos dialogado. Pode passar, Gabriela, até o meu último slide. Eu ainda tinha uma coisinha aqui sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, mas tudo bem, isso aqui é para mostrar que nos meios de implementação a gente também tem trabalhado para ampliar os recursos para a agenda de adaptação. Mas eu encerro aqui para não ser cansativa. Vocês, é uma agenda bastante extensa, entendendo a necessidade de trabalhar com o conjunto, né, de estados e municípios brasileiros. Eu acho que o estado de São Paulo acaba sendo uma referência importante. Pode interromper a minha apresentação. E eu reputo este como um momento importante, uma oportunidade para o avanço da agenda de clima no Brasil e, em particular, da agenda de adaptação. Acho que tem uma mobilização, um apelo, uma preocupação. Acho que hoje nós temos sinergia e entendimento de que precisamos agir e agir mais rapidamente para lidar com os impactos climáticos. E, da nossa parte, nós temos atuado e trabalhado para garantir que este apoio chegue a estados e municípios, além do planejamento nacional, junto aos diversos ministérios, com a participação e diálogo com a sociedade civil. Muitíssimo obrigada
Desculpe se avancei no tempo. Obrigada, Inamara, pela excelente exposição e, de fato, assim, para a gente que trabalha com a agenda de pesquisa focada em mudanças climáticas, e eu particularmente em adaptação no contexto das cidades, é muito bom saber esse comprometimento e todo o esforço que o governo federal vem fazendo para, de fato, fomentar essa agenda adaptativa, né, para sensibilizar todos os ministérios para uma participação ativa e efetiva na construção dessa agenda, né? Fico muito contente em saber que o Ministério da Saúde tem feito esforços para, de fato, poder contribuir com as discussões, pensar em ações estratégicas, porque, como a gente mencionou no início, né, não só porque o setor de saúde tem um impacto importante nessa discussão sobre governança e emergência climática, mas, em particular, porque é um setor que também precisa estar extremamente bem preparado para lidar com todos os impactos, consequências e reverberações dos eventos extremos climáticos. Então, acho que esse papel protagonista também do Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Meio Ambiente, outros ministérios, para a gente é muito bom, né? E eu só colocando mais um pouco de lenha nessa fogueira do nosso debate, que vai ser agora colocado no ponto do Estado de São Paulo pela Cristina. De fato, o que a gente vem observando ao longo desses últimos anos é que a questão climática ela está cada vez mais sensível, ou seja, por parte dos atores governamentais, institucionais, há uma imensa sensibilização sobre essa questão. Quando eu comecei as minhas pesquisas há 12 anos atrás, a gente tinha ainda que fazer muito esforço em explicar a diferença entre mitigação e adaptação, por que mudança climática é um assunto importante a ser trazido na agenda dos governos, em particular dos governos locais. Hoje isso não é necessário mais, mas a gente vê que dessa retórica, dessa sensibilização, dessa percepção do problema para a ação, a gente ainda tem uma lacuna muito grande, né? E essa lacuna ela deve ser preenchida, né, pelos esforços dos diferentes setores, mas em particular ela precisa ser bastante puxada também pelo um comprometimento do governo federal. Então é super interessante para a gente, é muito bom, né, saber que toda essa experiência da Inamara e todo o comprometimento que ela tem com essa agenda tem, de fato, puxado essa discussão qualificada sobre como pensar um plano que tenha a cara do Brasil, né? Um plano de adaptação que tenha, de fato, a cara dessa diversidade, dos desafios, complexidades e das inúmeras vulnerabilidades que a gente tem. Então, muitíssimo obrigada, Inamara, por trazer todas essas informações aqui para o nosso webinário. Vou passar, então, a palavra para a Cristina Azevedo, que vai trazer um panorama, né, sobre os esforços do Estado de São Paulo em construir essa agenda adaptativa, em particular esse momento de construção do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência do Estado. Obrigada, Cristina. Boa tarde a todos, todas e todos que nos ouvem. Primeiramente, queria agradecer muito às professoras Adelaide, a professora Gabriela, a Leni da TI, que nos apoia aqui, ao Departamento de Saúde Ambiental pelo convite, né? Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Acho que é uma super oportunidade. Parabenizo pela formação aqui, pela constituição desse evento. A gente está com os 3 entes federativos, né? A gente está a União, Estado e o município. Acho que é super importante para a gente garantir, mostrar a convergência das ações, das políticas nesse tema, né? Que, como bem disse a Inamara, assim, o governo federal está dando as grandes diretrizes, apoiando estados e municípios, e a gente precisa mesmo caminhar de maneira convergente, porque a gente não tem mais tempo para divergir. Então, a gente tem que ter muita rapidez para que a gente consiga realmente começar a implementar essas políticas. Pode passar, Gabriela, obrigada. Então, só para contextualizar aqui para vocês, vocês vão perceber ao longo da minha apresentação que a gente está muito alinhado com a apresentação da Inamara, portanto, com o governo federal. A gente tem a estratégia climática do Estado de São Paulo, tem uma lei, que é a Lei de Política Estadual de Mudanças Climáticas, de 2009, que dá o arcabouço legal, e a gente tem 2 grandes eixos, um de mitigação, que apoiou a adesão do Estado à campanha da ONU Race to Zero, que é 0 emissões líquidas de carbono até 2050, e para isso a gente fez um plano de ação climática que foi lançado no final de 2022, que tem o foco na mitigação. E desde o ano passado a gente está investindo na elaboração do plano de adaptação,
que também está alinhado com essa outra campanha da ONU, que é o Race to Resilience, que é a Corrida para a Resiliência, que é o PEARC, que é o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática para São Paulo, que é sobre esse que eu vou falar um pouco mais detalhadamente. Antes de chegar no próprio PEARC, eu queria mostrar para vocês um pouco a questão da governança, que acho que é importante todos entenderem. A gente está estabelecendo neste momento, né, agora junho, julho, o comitê gestor atualizado aqui com as novas secretarias dessa gestão. Então, são 8 secretarias do comitê gestor, a Casa Civil, a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que é onde eu estou, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Transportes Metropolitanos, Fazenda e Planejamento. E fora esse comitê, a gente vai contar com o Conselho de Mudanças Climáticas, que é tripartite, tem representantes do Estado, de municípios e da sociedade civil. O plano, tanto o PAC quanto o PEARC, contam com uma secretaria executiva, que e uma coordenação, a secretaria executiva feita aqui pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental e a coordenação pela Assessoria de Mudança Climática e Sustentabilidade, diretamente ligada ao gabinete da secretária Natália. Pode ser a próxima. Falando agora mais detalhadamente do PEARC, do Plano de Adaptação, essa aqui é a estrutura da concepção do plano, vocês estão vendo que está bem alinhado com o que a Inamara falou. A gente tem justiça climática como um eixo transversal, infraestrutura também foi colocado como um eixo chamado estruturante, porque essa Secretaria de Meio Ambiente atualmente no Estado está ligada também, ela foi unificada com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, então é uma oportunidade muito boa para a gente estar lidando com a infraestrutura aqui dentro da casa. E a gente tem 4 eixos temáticos principais: biodiversidade, saúde única, segurança alimentar e segurança hídrica, e um eixo que não é temático, é um eixo geográfico, é um recorte geográfico, que é a zona costeira, por conta das particularidades desses outros temas nessa região. Né? Então, a gente sabe o que aconteceu em São Sebastião recentemente, no ano passado. Então, por conta disso e de todas as particularidades, inclusive de dados disponíveis, a gente fez um eixo específico para a zona costeira. Também, bastante de maneira convergência, a gente está adotando como conceito de adaptação a questão trazida pelo relatório 6 do IPCC, que é a adaptação transformacional, e não só incremental. Como a Inamara já bem colocou, a gente quer que as medidas de adaptação elas ajudem a transformar as injustiças históricas que a gente tem na nossa sociedade, e não que apenas dê uma melhorada. Então, assim, a gente, obviamente, não vai conseguir mudar toda a sociedade, todas as injustiças históricas, mas a gente gostaria e vai trabalhar para isso, porque as medidas de adaptação sejam transformadoras. Essa é uma diretriz. Outras diretrizes que foram estabelecidas, no ano passado a gente trabalhou com o apoio da GIZ, que é a Agência de Cooperação Técnica do governo alemão, a gente trabalhou para fazer uma baita revisão de todos os projetos de adaptação de outros estados de outros países, para conseguir selecionar algumas diretrizes que a gente está percorrendo. Então, implementar programas de informação e capacitação foi uma diretriz prioritária para que a gente consiga ter uma participação da sociedade capacitada e bem informada, adotar diferentes tipos de medidas, tanto a curto quanto a médio e longo prazo, então não só sirenes e capacitação das populações, mas também, como a Inamara exemplificou há pouco num outro slide, a restauração de APPs. Então, você tem algo que demora mais tempo para acontecer, mas é uma medida tão importante quanto instalar sirene para uma questão mais emergencial. Hierarquizar os impactos e os territórios vulneráveis dentro de municípios. Então, o Estado tem uma governabilidade, mas ele pode ajudar os municípios e apoiar, informando os municípios para que esses consigam fazer seus mapeamentos locais. A ideia é utilizar, por exemplo, indicadores como o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social e os indicadores dos programas Municípios Paulistas Resilientes, para que a gente consiga fazer essa priorização dos impactos e dos territórios.
não desprezar tudo que a gente já tem, então fortalecer os projetos, os programas que estão em andamento, como o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos, da Defesa Civil, do Instituto de Pesquisas Ambientais, o Programa Biota Síntese, que dá muitos dados e informações e ambiente de discussão, os planos de manejo, que a gente estabelece para as unidades de conservação, então a gente está discutindo se a gente não tem que incluir áreas de interesse para adaptação às mudanças climáticas nos planos de manejo que a gente faz, portanto, aproveitar tudo que a gente já tem e ir internalizando a questão das adaptações, sendo que muitas vezes elas estão lá, mas não estão iluminadas, então, de algum modo, destacá-las. E muito importante, estabelecer métricas mensuráveis que a gente consiga acompanhar e métricas mensuráveis e tangíveis no sentido de que elas sejam fáceis de comunicar para que toda a população também acompanhe, e não só os gestores públicos das secretarias. Aqui eu vou dar um zoom rápido em cada eixo temático. Então, segurança hídrica, o foco da segurança hídrica é identificar e priorizar os impactos decorrentes das mudanças climáticas sobre a disponibilidade hídrica, pensando tanto em qualidade quanto em quantidade, para os seus usos múltiplos, abastecimento humano, atividades econômicas e também a questão de ecossistemas aquáticos, então também a qualidade da vida animal dentro da água. A segurança alimentar e nutricional, então só um parênteses aqui, toda essa concepção dos eixos temáticos foi recém-atualizada tipo mês passado, pelos técnicos da CEMIL e de outras secretarias. Antes o eixo temático se chamava só segurança alimentar e foi incluído esse nutricional, por uma recomendação dos técnicos. O foco é identificar e priorizar os impactos na produção de alimentos, e quem produz alimentos, a gente sabe, a cesta básica é da agricultura familiar, então o foco é na agricultura familiar, e na capacidade dos cidadãos de acessá-los, porque não adianta a gente ter produto, não adianta a gente ter alimento, se a infraestrutura de acesso ou o recurso para acessar, inclusive financeiro, não está disponível. Na questão da saúde única, a gente antes estava focando muito na questão do aumento de incidências de zoonoses e arboviroses, e nessa rodada desse ano a gente identificou a necessidade de ampliar, então agora a gente também está focando no aumento dos agravos e da mortalidade da população e comprometimento do bem-estar, pensando não só na população humana, mas também na todos os seres vivos, né, os ecossistemas que contém tanto partes de vegetais quanto de animais. A biodiversidade, então, um foco na distribuição dos biomas, né? A gente tem Cerrado e Mata Atlântica, nos processos ecológicos, na provisão de serviços ecossistêmicos. A gente conta que um mapeamento que o Biota Síntese, que é um programa de cooperação entre a Secretaria, várias universidades e outras secretarias, está ajudando a fazer um mapeamento de alguns serviços ecossistêmicos, como polinização, por exemplo, e na conservação de espécies. A zona costeira, como eu falei, é uma questão geográfica, então a avaliação dos impactos decorrentes das mudanças climáticas no oceano, com o aumento da elevação do nível do mar, o aquecimento das águas oceânicas, na mudança das correntes e na região costeira, né, na Serra do Mar e nas planícies litorâneas. Isso no São Paulo inteiro. Com relação à zona costeira, a gente ressalta que a gente já tem um zoneamento específico para parte da zona costeira no estado de São Paulo, a zona costeira litoral norte e litoral centro, com planos de implementação e de contingência, que apoiam já a questão da adaptação às mudanças climáticas. A gente tem uma plataforma que é a SARIC, que é um sistema de alerta de ressacas e inundações. A gente gostaria de ampliar para as planícies litorâneas, por enquanto está só nas praias. E a gente também tem um projeto Mar Sem Lixo e campanhas de comunicação para os diferentes públicos. Então, a zona costeira tem particularidades onde a gente identifica algumas ações que já estão em andamento e devem ser ampliadas. Aqui é só um exemplo do SARIC, depois eu posso disponibilizar para vocês, é uma plataforma aberta, todos podem identificar as praias que estão mais sensíveis à erosão costeira, por exemplo, ou a ressacas. Com relação à justiça climática, é um tema novo nas políticas públicas, poderia dizer em geral, aqui no estado de São Paulo em particular. Então, o desafio nosso é internalizar essa justiça climática no processo de elaboração do PEARC,
com essas diferentes dimensões, gênero, raça, idade, grupos étnicos e renda. A gente fez um seminário de justiça climática muito interessante. No slide anterior tem o link para o YouTube para quem quiser assistir. Aqui são só uns desenhos da ilustração, da facilitação gráfica do seminário, então eu passei aqui só para vocês terem uma ideia de alguns pontos que foram discutidos, por exemplo, o que é inegociável quando a gente trabalha com adaptação às mudanças climáticas em termos de justiça climática, o que não dá para negociar como obras de adaptação que revitimizem o povo, que prejudiquem o povo, né? Então essa foi uma questão muito colocada. Próxima. E também a necessidade, por exemplo, de ter uma visão sistêmica da mudança climática, de você ter uma questão de comunicação, né, bem no centro desse slide tem essa comunicação da quebrada, e foi muito colocado que você tem soluções baseadas na natureza, mas também tem soluções baseadas nas favelas, não desconsiderar todo o conhecimento acumulado pelas populações que estão mais vulnerabilizadas, porque acho que existe uma tendência histórica da gente achar que só nós, gestores, é que sabemos, e que não é verdade, não é essa a realidade. Então, como foi dito nesse evento, a gente tem que colocar o pé na lama ou o pé no pó, dependendo da situação climática, e chegar mais perto da população para ter um diálogo responsável e aberto. Então, os dois focos da justiça climática atualmente estão sendo na implantação de uma estratégia de comunicação e de participação para as populações, e realizar conjuntamente tanto o levantamento do que deve ser priorizado, quanto de quais são as medidas de adaptação que devem ser indicadas pelas populações. Com relação ao eixo de infraestrutura, a gente está aqui colocando que deveria indicar e priorizar medidas mais prementes sob a ótica para os impactos prioritários dos 5 eixos temáticos. E aí a gente está entendendo a infraestrutura tanto como passível de ser impactada com eventos extremos, por exemplo, quanto como um agente que pode tornar o ambiente mais vulnerável. Então, pensando em biodiversidade, as infraestruturas lineares, elas podem tornar o ecossistema mais vulnerável por provocar desmatamento, supressão de vegetação, fragmentação daquele ecossistema. As infraestruturas que estão sendo identificadas como as mais importantes para a gente estar trabalhando, de logística, energia, saneamento, habitação e saúde e educação. Como metodologia, o que a gente está adotando é não só buscar dados novos, se for essenciais, mas como a gente não tem tempo, como foi muito bem colocado, o futuro chegou, então a gente vai adotar como subsídio tudo que nós já temos, e não é pouco. São Paulo tem bastante informação, bastante programas e projetos já em andamento, e identificar e priorizar os impactos que a gente está identificando. A gente, para isso, construiu cadeias de impacto para cada eixo que eu coloquei, e a gente tem projeções climáticas de como que as questões climatológicas devem ficar até 2050. Próximo. Então, aqui, muito rapidamente, alguns subsídios que a gente tem, que a gente conta com eles para esse plano. A gente fez, e foi entregue há 2 anos atrás, o zoneamento ecológico econômico do Estado de São Paulo, uma das cartas síntese, que são os diagnósticos, tem o foco na resiliência às mudanças climáticas. Então, o que está em vermelho é o que é menos resiliente, são as áreas menos resilientes do Estado, e o que está em verde são as mais resilientes. Aqui os indicadores que estão sendo usados para aquele programa Municípios Paulistas Resilientes. Então, onde está vermelho os municípios onde tem uma resiliência muito baixa. O próprio zoneamento ecológico econômico, ele também indicou diretrizes aplicáveis para cada zona do Estado. Então, a gente já tem algumas diretrizes que são mais detalhadas. Aqui é uma carta síntese, ou seja, um diagnóstico sobre segurança hídrica do zoneamento. Então, a gente vê em vermelho, onde a gente tem uma situação muito desfavorável em termos de segurança hídrica, e o zoneamento ecológico econômico permite a gente dar zooms. Então, a gente vai dando zooms, e aqui a gente tem a cidade de São Paulo, o município de São Paulo. Então, você não... esses indicadores, essas cores, elas têm uma resolução maior do que a do município, e você consegue rastrear todos os indicadores e por que está vermelho no município de São Paulo, que pode ter uma
razão diferente de estar vermelho em outro município. Isso que eu mostrei há pouco é o diagnóstico e aqui é os cenários. Então, para 2040, se nada foi feito, se seguirmos como estamos, o cenário de segurança hídrica para o estado de São Paulo é esse, e dando zoom próximo, a gente vai verificando as áreas que vão ficar mais distantes da segurança hídrica. Então, vocês viram que no litoral ficou pior do que na região do município de São Paulo. Então, isso é só para mostrar, como eu comentei, que o zoneamento ecológico econômico, a gente tem esses indicadores já espacializados que podem nos apoiar e estão nos apoiando na elaboração do PEARC e das medidas de adaptação. É isso. Deu uma corridinha para não deixar mais tempo também para Santos, que eu acho que vai ser bem interessante. Mas muito obrigada e depois a gente pode conversar aqui com todos que estão nos ouvindo. Passo a palavra. Muito obrigada, Kitty, pela apresentação, por nos ajudar a situar como, né, você bem colocou a governança da questão climática no estado de São Paulo, né, retomando um pouquinho dessa história, desde a elaboração do Plano Estadual de Adaptação desde 2009, em que momento está hoje na construção do PEARC, tentando conciliar, né, essa agenda de adaptação transformacional ou transformativa, como a gente vem chamando, né, e buscando identificar, a partir de todos os dados que vêm sendo produzidos pelos institutos de pesquisa, pelas universidades, quais são as áreas mais vulneráveis e aonde o problema, né, os principais problemas residem, né? Eu lembro que a gente fez um esforço, né, num estudo conduzido pelo Eduardo Neder, um orientando nosso há algum tempo atrás, a partir de um índice de adaptação urbana que a gente pensou e propôs dentro do nosso projeto, de aplicá-lo para os 645 municípios do estado de São Paulo, olhando então, né, desde dimensões que a gente chamava de mais genéricas, né, mais alinhadas à ideia de medidas de não arrependimento, como colocou a Inamara, mas também olhando a dimensão de riscos e impactos climáticos, né? E a situação, né, a fotografia que a gente tinha no estado de São Paulo, e a gente naquele momento, inclusive, compartilhou esses dados com o pessoal da CEMIL, com o pessoal que estava à frente do ZE, era bastante preocupante, né? Em particular, quando a gente olhava a dimensão de impactos climáticos. A gente estava falando de vários instrumentos super necessários para os municípios, como, por exemplo, o mapeamento de área de risco, uma defesa civil bem instrumentada, bem instrumentalizada, sistemas de alerta, enfim, e a gente observava, né, que a maior parte dos municípios do estado de São Paulo não tinham esses instrumentos que são super necessários para lidar com os impactos climáticos. Então, é bem interessante ver como vocês estão trabalhando a adaptação, também tentando olhar as especificidades, né, dessa diversidade que é um estado com municípios que vão desde uma mega cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, até municípios muito pequenos, com características ainda de cidades até mais rurais, né? Enfim, então considerar tudo isso na elaboração de um plano é bastante desafiador mesmo. Vou passar então a palavra para a Grace, que vai poder nos ajudar, né, a territorializar ainda mais esses conceitos e essas necessidades a partir da realidade de Santos e do que vem sendo feito na cidade para lidar com os extremos climáticos. Mais uma vez, obrigada, Grace. Boa tarde, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos, todas e todes. Vou tentar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Bom, então eu falo em nome de uma equipe, né, muito maior, tanto aqui da Seclima, da Secretaria de Meio Ambiente, quanto de outras unidades da Prefeitura Municipal de Santos, que fazem parte, então, da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima. O enfoque principal, claro, vai ser o Plano de Ação Climática de Santos, que, no nosso caso, a ação climática é entendida tanto para adaptação quanto para mitigação. Para situar melhor, né, a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, Santos fica, então, na Baixada Santista. A Cristina já falou bastante, né, aqui da região. Então, nós temos uma situação específica, por estarmos na zona costeira. Temos algumas áreas também bastante diferentes que certamente nos levam a entender o impacto das mudanças climáticas também de maneira diferenciada, né?
nós temos uma área menor, que é o verde escuro ali do mapa, que é uma área extremamente urbanizada, onde reside a maior parte da nossa população. Nós temos uma área no continente, que é predominantemente, hoje, atualmente, a ocupação dela é predominantemente pelo bioma Mata Atlântica, né, áreas naturais, e temos também uma área de água, né? Nós temos a parte da Bahia, nós temos também a área estuarina e todos os canais, rios, córregos e outros corpos d'água que também fazem parte, claro, do território e são considerados aqui no plano. Bom, todo mundo, todas as cidades, todas as pessoas já sentem essas mudanças climáticas. Nós temos também agora, claro, a ajuda dos pesquisadores, dos estudos que nos demonstram em detalhes, né, essas mudanças, pensando nos ciclos históricos. E aqui para Santos a gente tem como principais questões, né, a serem observadas o aumento do nível do mar, que é uma questão bem específica, claro, da zona costeira. Nós temos os eventos extremos relacionados a ventos, também as chuvas concentradas e intensas, e também as tempestades, né? Então, juntando as chuvas, os ventos e outros fenômenos, e também o aumento da temperatura. Isso traz para a gente, claro, impactos bastante importantes relacionados à intensificação das ressacas, à erosão costeira. Nós também temos os problemas relacionados a deslizamentos em áreas de encostas, nas áreas de planície, a inundações, alagamentos. Temos também, relacionados ao aumento da temperatura, as ilhas de calor, nessa parte mais adensada da cidade, e também uma série de questões relacionadas à saúde, né? Aqui tem uma imagem que nos remete à questão do aumento, né? De como se complica a questão do controle de vetores, né? De doenças importantes para a nossa região. Mas existem outras questões importantes, a exemplo, por exemplo, da saúde dos vulneráveis, pensando no aumento do calor. Nós temos uma população de idosos e de crianças bastante importante. Isso tudo, então, também está considerado no plano. Eu trago aqui uma linha do tempo só para trazer as questões principais relacionadas à discussão da ação climática em Santos. Lá para frente, bem muito antes de 2015, claro, Santos já tinha alguns problemas sérios relacionados a eventos específicos climáticos. Aqui a gente vê uma imagem próximo ao Monte Serra, mas na parte plana, na Senador Feijó, para quem conhece Santos. Isso aconteceu na década de 1950, e também nós tivemos vários eventos ao longo do tempo. Então, a cidade já tem uma certa mobilização, um certo entendimento, né, do que significa um evento extremo, mesmo antes dessa intensificação, por óbvio, que acontece nas últimas décadas. Não é à toa, Santos tem a primeira carta geotécnica do país, né, elaborada pelo IPT, que deu origem, então, ao Plano Municipal de Redução de Riscos, por exemplo. A gente coloca aqui como um marco inicial o ano de 2015. Nesse ano, a gente teve a possibilidade de receber uma pesquisa, participar de uma pesquisa importante, né, mundial, no âmbito do projeto Metrópole, com outras cidades do planeta, né, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e aqui foi estudado, então, os impactos justamente do aumento do nível do mar
e como isso se daria em algumas regiões da área insular aqui do município de Santos, e, enfim, mostrando desde o início a importância dessa relação com a ciência, com a academia, que desde o início, então, esteve presente. Nesse mesmo ano, é criada a Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima, e ela tem como primeiro objetivo realizar, construir o primeiro plano de adaptação à mudança do clima de Santos. Esse plano ele foi finalizado em dezembro de 2016, e por conta disso, né, por um certo pioneirismo do município, nós, a partir daí, conseguimos um apoio super importante, que é um apoio do ProAdapta, essa parceria, então, do governo do Brasil com o governo da Alemanha, aqui em Santos, capitaneada pela GIZ, a Agência de Desenvolvimento Sustentável, para o Desenvolvimento Sustentável do governo da Alemanha, e, a partir daí, uma série de ações e de estudos são desenvolvidos na cidade. Existem também outras parcerias bem importantes com a academia. Eu cito aqui a Unicamp, o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas de uma universidade local, a Unisanta, relacionadas, então, ao estudo, ao entendimento de como as ressacas, outros eventos relacionados a essa zona costeira se dão no município, e como é possível, né, realizar uma adaptação e um sistema de alerta baseado nesses estudos. Também uma implementação dos geobags, né, que é essa solução pensando na contenção, no enfrentamento à erosão praial, numa área importante da Ponta da Praia, aqui em Santos. Também se começa a implementação de soluções baseadas na natureza, a partir da abordagem de adaptação baseada em ecossistemas. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, com algum detalhe sobre isso. Nós temos também, a partir de 2020, a criação dessa seção, da qual eu faço parte hoje, a seção de mudanças climáticas, junto com os colegas Eduardo e Juliana, e uma parceria específica entre a Secretaria de Meio Ambiente e a GIZ também celebrada nesse momento, e, a partir daí, uma série de outros estudos também são desenvolvidos, e alguns planos importantes, planos setoriais importantes, né, para enfrentamento da questão de mudança do clima, também são realizados. O destaque, claro, para o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, pensando que o município de Santos ele está todo, né, no território do bioma Mata Atlântica. Nós também temos uma elaboração, estudos e a elaboração de arranjos institucionais, pensando na governança climática. Esse é um estudo que foi realizado pela Leila Menezes, também, claro, com o apoio do ProAdapta, da GIZ, e ele, na verdade, fala de adaptação, fala de governança como, de um modo geral, não só para o município de Santos, o que a parte do estudo específica para Santos está justamente no Plano de Ação Climática, que é finalizado, então, em janeiro de 2022. A partir daí, a gente começa, então, a detalhar a implementação desse Plano de Ação Climática. Aqui tem alguns exemplos, né? Nós participamos da elaboração dos subsídios para o plano regional aqui da Baixada Santista, no âmbito do programa Municípios Paulistas Resilientes, dentre outras questões, ações importantes, pensando na ação climática no nosso município. O PAX tem como visão de futuro, então, Santos como uma cidade inclusiva, sustentável, resiliente, adaptada aos riscos climáticos e carbono neutra em 2050, entendendo que devemos, né, enquanto município, contribuir para a NDC nacional,
E durante, então, a elaboração do PACS, né, ele traz uma série de estudos específicos e detalhados de modelagem climática, e onde fica muito claro que os dois principais pontos de atenção são justamente os extremos de precipitação. É possível observar, tanto no cenário realista quanto no pessimista, que as chuvas intensas, né, elas vão se intensificar, inclusive na sua frequência, né? E também os eventos extremos de calor, como um ponto de atenção bastante importante. Uma outra questão importante é a criação, né, a elaboração do Índice de Risco Climático e Vulnerabilidade Socioambiental, que eu também vou mostrar em detalhes na sequência, e a partir daí, então, se estabelecem diretrizes e metas para 8 eixos estratégicos para a implementação, então, desse plano. Aqui, então, esse Índice de Risco Climático e Vulnerabilidade Socioambiental para todo o território, e ele leva em consideração, claro, os aspectos físicos e também os aspectos sociais, considerando, por óbvio, que as diferentes comunidades, as diferentes populações, né, do município, elas terão aí condições diferentes, pensando na sua resiliência. Pensando nesse sentido, é possível detalhar e definir melhor as ações e a priorização dessas ações aqui no município. Bom, esses são os eixos, os 8 eixos do plano. Existe um plano, existe uma questão, claro, relacionada à mitigação, que vai ser detalhada a partir da elaboração de um inventário com metas específicas, e toda uma questão relacionada à adaptação, desde o planejamento, a importância da inclusão, de construção de resiliência urbana a partir de SBNs e de ABE, também a resiliência costeira, por óbvio, no nosso caso, a gestão de riscos climáticos e de infraestruturas, um tema bem importante, claro, e a governança e participação, também como tema importante e específico no plano. Nós temos, então, dentre essas estratégias de adaptação, pensando na resiliência no território, as soluções baseadas na natureza e a abordagem de adaptação baseada em ecossistemas, como um grande destaque. Esse eixo do PACS, ele está relacionado diretamente ao ao PMMA de Santos, né, o nosso plano de biodiversidade, pensando que durante a elaboração do PMMA, a mudança do clima foi considerada, pensando tanto nos efeitos que a mudança do clima trará para esses outros seres, né, do nosso território, para o bioma Mata Atlântica, mas também pensando nos serviços ecossistêmicos que esse bioma nos traz, né, e que certamente poderão nos ajudar a nos tornar mais resilientes a essas mudanças do clima. Ele já trazia também um mapeamento de populações e bens mais vulneráveis às mudanças do clima, e, é claro, falo no passado no sentido de que ele é anterior ao PACS e ele também foi considerado na elaboração do PACS. Aqui um exemplo, né, das áreas prioritárias do PMMA, que não por acaso conversam com as áreas de maior atenção do Índice de Risco Climático e Vulnerabilidade Socioambiental do PACS. Também trago aqui um mapa das áreas de pressão e ameaça do PMMA, que precisa, inclusive, ser atualizado, pensando nos planos de expansão de áreas portuárias e metroportuárias, pensando que a alteração de uso, né, da terra é uma questão bastante importante, tanto para a biodiversidade quanto para a ação climática. E trago como um exemplo mais detalhado, né, o projeto piloto de adaptação baseada em ecossistemas,
que o município vem desenvolvendo no Monte Serra. O Monte Serra é um bairro de Santos, num dos morros da cidade, um morro bastante conhecido até, por conta de abrigar, dentre outras atrações, a capela da padroeira da cidade, e também o antigo cassino e o bonde funicular. Pois bem, além dessas atrações turísticas, o Monte Serra, por óbvio, tem a sua comunidade, tem os seus moradores, e existem áreas mapeadas no Plano Municipal de Redução de Risco, consideradas de risco alto e muito alto a deslizamentos, e por tudo que vocês viram, essas áreas são de bastante atenção. Em 2016, 2017, a gente tem uma grande oportunidade de começar esse piloto de adaptação baseada em ecossistemas por esse local, por conta da adesão de algumas famílias que moravam, então, em áreas de risco bastante alto a deslizamentos no Monte Serra. Eles concordam em ir para um conjunto habitacional numa área muito próxima, na verdade, ainda nos Morros de Santos, e a partir daí, numa experiência interessante, porque eles escolheram as suas unidades habitacionais, então foi possível, inclusive, garantir essas relações de vizinhança, além de estarem relativamente próximos dos seus locais de origem. Então, a partir daí, a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de ter algumas áreas para pensar, então, na implementação desse piloto de ABE. Aqui também uma linha do tempo, onde é possível observar como esse projeto foi caminhando. Eu destaco que nós tivemos aí um período importante relacionado à pandemia, onde o projeto em campo, né, precisou ter uma interrupção, mas nem por isso a gente deixou de produzir outros materiais importantes, que estão, inclusive, à disposição, né, para todos os interessados no hot site do PAX, no site da Prefeitura de Santos. Nós participamos também no acelerador de soluções baseadas na natureza, do WRI Brasil, né, e seus parceiros, também uma fonte de aprendizado importante para que a gente pudesse, então, aprimorar esse projeto piloto. Essa aqui é a realidade do Monte Serra, pensando nos seus deslizamentos, né, esse material produzido pela nossa Defesa Civil, que mostra áreas de deslizamentos desde os anos 1950, da década de 1950, até deslizamentos bastante atuais, né, na última grande evento extremo que tivemos, em março de 2020. Essa área rosa é onde, inicialmente, o projeto piloto de ABE foi pensado, e queria destacar, então, que, além, então, da ideia de se pensar em como a biodiversidade pode ajudar-nos a nos tornarmos mais resilientes frente às mudanças climáticas, ele tem uma abordagem bastante importante, pensando na participação ativa da comunidade. O projeto ele é um projeto cocriado, mesmo em parceria com essa população, com esses moradores, e a questão de gênero e direitos humanos bastante importante e sempre abordada em todos os momentos. Então, a ideia é transformar as áreas que estão acima, né, onde essas moradias foram retiradas, em locais de uso comunitário, mas não fixo, né, não permanente, também áreas para produção de alimentos, pensando em contribuir para a segurança alimentar dessas pessoas, e também áreas mais declivosas, onde haverá a recuperação da vegetação nativa, pensando também nos serviços ecossistêmicos que essa vegetação pode proporcionar aos moradores. Aqui alguns números que o WRI Brasil nos ofereceu
ao longo desse programa de aceleração de soluções baseadas na natureza. E então é possível observar os custos com saúde associados aos desastres climáticos nessa área até 2025, os danos materiais associados a desastres climáticos também, e a produtividade, né, o valor relacionado à produtividade sacrificada também associados a esses desastres climáticos até 2025, considerando a não implementação do projeto. Esse é um projeto piloto, né? Então, nós já temos as áreas delimitadas para a sua replicação, o que deve acontecer também ainda esse ano em algumas dessas áreas. Nós temos áreas em morros com situações semelhantes à do Monte Serra, mas também áreas em planície, né? Tanto aqui na área insular, junto ao São Manuel, por exemplo, quanto na área continental, no bairro do Caruá. Todas essas áreas fazem parte de áreas prioritárias pelo índice de risco climático e vulnerabilidade socioambiental. Finalizando, indo aqui para o final da apresentação, pensando em governança, participação e monitoramento do PAX, o que se espera, o que se indica no PAX é a necessidade da elaboração de planos operativos anuais. Então, é nesses planos operativos anuais que a CMMC deverá identificar e detalhar as ações, ano a ano, relacionadas às diretrizes dos seus 8 eixos. E é aí que a gente pretende, então, introduzir as metas, os indicadores, enfim, todas as informações relacionadas à implementação do plano. Também deverão ser elaborados relatórios anuais, para que a gente possa avaliar como anda, né, o sucesso de implementação do plano, inclusive pensando nos seus possíveis, dos seus futuros, as suas futuras atualizações. Aqui, fechando, pensando também na questão de governança, o plano de ação climática ele traz uma série de indicações de como a governança na própria CMMC deve ser atualizada, aprimorada, pensando, então, em trazer para a comissão também entidades, setores que hoje ainda não são contemplados, já que a comissão atualmente é formada por entes da prefeitura, né? São somente o poder público municipal. Aqui alguns exemplos de várias iniciativas, de vários grupos da sociedade civil que estão trabalhando a questão de mudança climática, de justiça climática, e são só exemplos bastante atuais, né? Nós temos aqui o SESC Santos, com clima em clima de mudança, nós temos o Instituto Procomum, com o Laboratório de Narrativas Climáticas, e o pessoal que vai trabalhar, que vai discutir como tornar Santos mais resilientes às mudanças climáticas, esse da BR Cidades, aqui da Baixada Santista. Alguns exemplos, então, são ações que a gente acompanha, que a gente tenta apoiar, né? Pensando, inclusive, nessa reformulação da CMMC. Para finalizar, lembrando, então, que a gente está na década onde ainda é possível, né, a gente fazer aí as nossas adaptações e, mais que isso, as nossas ações para que a gente possa ter um futuro positivo, né, tanto para nós humanos como para os outros seres que habitam esse planeta. E agradeço e vou encerrando. Obrigada. Obrigada, Grace, por trazer esses exemplos do que a cidade de Santos vem fazendo. Acho que ficou muito claro, né, a necessidade de fato, que as ações climáticas elas permeiem a intersetorialidade, as parcerias e colaborações, sejam com institutos e universidades, mas também com consultorias, com redes que têm discutido a questão climática, a necessidade de gerar dados e saber como trabalhar com eles, de fomentar, né, estratégias adaptativas que conciliem
outras questões importantes, como proteção de biodiversidade, aí essa abordagem da adaptação baseada em ecossistemas, de soluções baseadas na natureza faz todo sentido, e, sobretudo, indicar que os caminhos para uma trajetória transformativa, né, para uma perspectiva de adaptação, perpassa também participação e comunicação. Acho que não é à toa que a gente pensou em trazer a experiência de Santos para discutir um pouco desses desafios, mas também das potencialidades, né, e dessas trajetórias de adaptação que são possíveis. A gente tem várias perguntas, eu vou passar para a Adelaide, então, que foi coletando ao longo dessas exposições brilhantes aqui de vocês, as perguntas que vieram do público. Adelaide, fique à vontade, então, para endereçá-las aqui. Ok, eu também agradeço e parabenizo a todas pelas excelentes apresentações. Aqui no chat tem muitos parabéns a todas as apresentações. A gente tem uma primeira, eu vou colocar as perguntas, e aí eu acho que as pessoas vocês podem ficar à vontade para responder, quem achar que tem contribuição para cada uma das questões, né? Acho que uma primeira pergunta de um colega lá da Federal, de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos, em que ele pergunta como que a academia, a universidade pode contribuir na adaptação. Fala-se muito hoje em policy briefs, em comunicações para tomadores de decisão, e a pergunta dele é se vocês acham que isso é realmente efetivo, útil, né, para a elaboração desses planos que vocês estão trabalhando. Vocês preferem que eu faça as 3 perguntas, 3, 4 perguntas? Tá bom. A gente tem uma outra pergunta de uma colega lá do Instituto de Astronomia e Geofísica aqui, das Ciências Atmosféricas da USP, a doutora Ana Maria. Ela pergunta, né, se meteorologistas, cientistas climáticos, se eles têm sido ouvidos, né, se eles participam e se eles são ouvidos na elaboração desses planos e de que forma eles têm colaborado. E uma outra pergunta também de uma colega nossa, a doutora Karina, né, que é da área de economia, ela diz que gostaria de saber assim, qual é o espaço que esse Plano Nacional de Adaptação tem no orçamento do governo federal, se há prioridade de recursos para garantir essas ações do plano. E, professora, posso me apresentar para começar a responder? Primeiro, agradecer as questões aqui que foram direcionadas a nós. Acho que esse é um ponto importante para a gente garantir o diálogo. Colocar aqui para vocês que, sim, a academia está sendo ouvida e está participando ativamente da elaboração do Plano Clima Adaptação em nível nacional. Nós sabemos que no Comitê Interministerial de Mudança do Clima existe o assento destinado à Rede Clima, que reúne os pesquisadores do país, e todas as agendas do Grupo de Trabalho de Adaptação e também de Mitigação têm sido acompanhadas pela Rede Clima, mas não só. Nós temos tido tanto a participação da Rede Clima quanto do INPE, sob a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia, todo o apoio para garantir a ciência como base da elaboração do Plano Clima, seja no desenvolvimento das bases metodológicas, trazendo para nós as diretrizes do painel intergovernamental de mudança do clima, o template, o plano de trabalho setorial e temático, toda a parte de capacitação, de alinhamento conceitual, apoiando ali a orientação e revisão dos materiais, dos textos desenvolvidos. Nós tivemos o envolvimento da comunidade científica na produção e nas revisões com pesquisadores da Rede Clima e nas análises realizadas pelo INPE, com a sistematização da informação científica toda disponível, com referências e publicações atualizadas sobre os impactos observados, sobre riscos, sobre vulnerabilidades, medidas de adaptação. Então, sim, nós temos um conjunto de climatologistas, de pesquisadores, de cientistas do clima envolvidos com esta temática em suas áreas de especialização, então, de oceano, de saúde, de cidades,
é uma agenda bastante transversal e nós temos um conjunto de pesquisadores dedicados à orientação deste trabalho. Acho que essa é uma riqueza, né, deste processo de elaboração. A segunda questão tratando aí do orçamento. Nós apresentamos ali no iníciozinho, na nossa apresentação, nós colocamos o seguinte: este plano ele precisa sair com a pactuação do orçamento. Nós, neste momento, estamos elaborando a lista, né, de medidas e de ações. A elaboração de uma lista longa de ações, daquilo que é a necessidade para a agenda de adaptação, e, a partir disso, nós teremos um momento de pactuação com o Ministério do Planejamento e Orçamento para garantir que este plano seja execuível. Então, nós estamos identificando, inclusive, o que é que consta no PPA, no plano plurianual, que determina o orçamento, orienta as ações e medidas do governo, e estabelecemos aquilo que envolve o PPA até 2027 e as medidas e ações que irão até 2035 nos 2 ciclos de PPA seguintes. Então, a proposta é, sim, que este seja um plano em que haja pactuação orçamentária em torno dele. Não é uma questão simples, porque os recursos, e a gente sabe, aquilo que envolve hoje teto de gastos, aquilo que envolve as medidas fiscais, o orçamento aprovado no Congresso Nacional limita bastante a capacidade de ação do governo federal, mas o governo está imbuído em buscar soluções e trazer para esta agenda os meios de implementação necessários para garantir que este seja um plano com efetividade, com metas, com indicadores e meios de implementação para a garantia do avanço desta agenda no país. Posso também? Claro, Cristina, por favor, fique à vontade. Obrigada. Com relação à primeira questão, né, da participação da academia, primeiro responder que sim, que os resumos técnicos para tomadores de decisão são super úteis, têm sido muito utilizados em todas as áreas, não só de mudanças climáticas. Recentemente teve o lançamento de espécies exóticas invasoras, é muito importante. Segue sendo muito importante e eu agradeço a quem elabora esses resumos, porque realmente a gente não tem tempo de ler o documento total, mas esses resumos são super importantes. Em termos de participação da academia, além das cadeiras destinadas à academia nos conselhos estaduais, por exemplo, CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente vai discutir, está discutindo e acompanhando a elaboração do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência. No CONSEMA, você tem uma cadeira da USP, uma da Unesp e uma da Unicamp. É super importante que vocês conheçam quem são os representantes e participem e peçam para que eles ativamente nos cobrem, né? E acompanhem se está ficando bom, se não está ficando bom, se precisa fazer mais isso ou aquilo. Acho que uma participação ativa nos fóruns que já existe cadeiras é muito importante, e no Conselho de Mudanças Climáticas, que eu comentei no início, que vai estar sendo constituído agora, também vai ter cadeira das 3 universidades públicas, além da Unifesp, se não me engano. Então, acho que é bem importante estar ali. Fora isso, uma questão que a gente tem comentado é uma participação pode ser espontânea, no sentido de falar, olha, agora tem o edital da FAPESP de PPP, né? Por que não a academia propor um projeto para nós, que seja buscando, como a professora Gabriela citou, um indicador, ou testar um indicador, ou fazer um aprofundamento de um estudo. Agora saiu, né? Está saindo aos poucos os dados do novo censo do IBGE. Ontem a gente teve uma palestra muito interessante com uma demógrafa antropóloga que comentou, por exemplo, que a taxa de crescimento das populações indígenas, mesmo em São Paulo, está muito acima do que a taxa das populações não indígenas. Como que a gente vai fazer um plano de adaptação e resiliência às mudanças climáticas sem considerar isso, né? Como que a gente não considera a questão populacional, né, da dinâmica demográfica?
A gente tem que considerar. Se a academia puder nos ajudar a analisar, né, porque o IBGE apresenta os dados, colhe os dados e disponibiliza, mas quem analisa não é o IBGE. Então, eu acho que esse tipo de apoio da academia é super bem-vindo. A Gabriela está aqui como representante também, né, Gabriela, do programa Biota Síntese, que é um trabalho de coprodução de ciência e política pública, que conosco também tem sido super rico. Enfim, acho que a participação da academia é muito necessária, é muito bem-vinda, e, inclusive, ao meu ver, como até um controle social, de apoiar localmente também a conversar com as populações locais, a capacitar as populações locais a compreender as políticas que estão em elaboração. Com relação à pergunta da professora doutora Ana Maria, do IAG, sim, no ZE, no Zonamento Ecológico e Econômico do Estado de São Paulo, a gente teve não só todo um eixo sobre resiliência às mudanças climáticas, que contou com projeções climáticas, elaborada com o apoio do INPE, com a professora doutora Show. Além disso, a gente tem no Instituto de Pesquisas Ambientais, e o IPA foi formado a partir da junção do Instituto Geológico, Florestal e Botânico, e no IG tem vários pesquisadores dessa área. Então, a gente tem pesquisadores, como a própria Namara comentou, pesquisadores que são de várias especialidades relacionadas à questão climatológica. Então, a gente tem tido essa proximidade, mas qualquer outro apoio é bem-vindo, como eu acabei de falar. E com a parte de orçamento, não foi destinado para São Paulo, mas é só para fazer um paralelo, nós também colocamos no nosso plano plurianual e, portanto, a gente também pode ser cobrado e deve ser cobrado pela sociedade de executar os orçamentos os orçamentos anuais de acordo com o plano plurianual. Toda essa questão dos planos de adaptação à resiliência climática. Muito obrigada. Também, Grace, você tem alguma coisa a comentar dessas questões que você queira acrescentar? Bom, eu acredito que na minha fala já ficou claro, né, a contribuição da academia desde o início do processo de discussão e de elaboração do primeiro plano em 2016 e do PAX em 2022, né? Nós temos, junto à Comissão de Mudança de Adaptação do Clima de Santos, uma comissão técnico-acadêmica que justamente é formada por representantes da academia que trabalharam com a gente nos 2 seminários que foram realizados, né, pela comissão, e que ajudaram e continuam nos ajudando, contribuindo para agora na implementação, né, e nas atualizações do PAX. Então, universidades públicas e privadas da nossa região, da cidade da região e também de outras regiões, né? Eu falei um pouco do Metrópole, então ali já são é um projeto FAPESP, é um projeto com vários pesquisadores liderados pelo professor Marengo. Durante a elaboração do plano, a GIZ contratou alguns consultores também da academia, né, com pesquisadores da área, então, especificamente de cientistas climáticos, que trabalham, por exemplo, também no CEMADEM, INPE, e, enfim, eles foram e continuam sendo bastante importantes na elaboração e implementação da ação climática no município. Pensando em orçamento, em apoios para a implementação do plano, a gente continua hoje com o apoio do PROADAPTA e GIZ, né, no âmbito do PROADAPTA. Então, nos próximos meses, a gente deve ter novidade, por exemplo, no piloto de ABL no Monte Serra, e buscamos também, né, até uma capacitação para a busca também de financiamento para todas essas ações definidas lá no PAX. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria só colocar uma última questão, um comentário breve de vocês, se possível. Assim, a gente, assim, acho que nos três níveis fica evidente um esforço imenso, um trabalho louvável, gigante, de mobilização, de envolvimento, né? A gente
mas a gente sabe que assim, qual é o risco, né? A gente sabe que entre uma mudança de um governo e outro, né, em qualquer um dos níveis, né, a gente pode avançar ou a gente pode retroceder, assim, né, na experiência de vocês hoje, né, em cada um desses níveis, é, qual o risco, né, assim, ou quais as garantias que a gente tem para evitar um retrocesso, né, dentro desse processo de troca de gestão? Pode Posso falar, Cris, claro. subverter a ordem, Namara? Vou passar na frente dessa vez, que depois eu preciso sair. Minha voz está acabando aqui. O, é, eu acho, Adelaide, assim, pela minha experiência, que os cabelos brancos mostram que não é tão pequena, quanto mais enraizado tiver a política, mais difícil de desfazê-la. Por isso que, quando tiver essa pergunta da questão da participação da academia, eu coloquei que era muito importante os professores, os pesquisadores saberem quem os representam nos conselhos que estão constituídos, e cobrar e acompanhar, né? Então, quanto mais a gente consegue divulgar, envolver, dialogar, mais difícil é terminar com algo, porque toda a sociedade está, de algum modo, empoderada. Então, o zoneamento ecológico e econômico a gente terminou no fim da gestão passada, mas foi um processo de anos envolvendo muita gente, muitos municípios, o pessoal do Comitê de Bacias, pesquisadores, ONGs, empresas. Então, assim, já tá enraizado, e as pessoas veem a vantagem de ter esse instrumento, né? Então, nada é imune, a gente não consegue tornar imune, né? Nem vacina é 100% eficaz. Mas eu acho que quanto mais enraizado, maior a efetividade, maior a chance de não ser varrido. Como uma última palavra, eu só queria comentar o seguinte: eu estava pensando aqui durante ouvir as colegas aqui, assim, as políticas públicas, principalmente socioambientais, prevenir é muito mais barato do que remediar. Mas, historicamente, isso não é considerado nessas políticas socioambientais. A gente tem N exemplos, inclusive de educação, saúde, que a gente está sempre remediando e não está prevenindo. A gente não investe em prevenção. Eu acho que a gente tem uma baita oportunidade, como você falou no início aqui do webinar, que é a sociedade toda reclamando das mudanças climáticas. A sociedade toda reclama, todo mundo. Você vai na rua, as pessoas reclamam que está ventando, que está muito seco, que está muito calor, porque Pantanal está queimando, o Rio Grande do Sul está inundado. Então, assim, é uma oportunidade da gente conseguir que os governos realmente invistam em prevenção, né? Eu acho que essa é uma super oportunidade. E, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês um susto que eu tomei hoje, lendo a Folha de São Paulo. Na primeira página tem uma pesquisa falando que 54,3% dos estudantes com 15 anos no Brasil têm baixa capacidade de resolver problemas. Agora, eu compartilho aqui com vocês. Veja a nossa situação. Nós estamos numa emergência climática e mais de 50% das pessoas com 15 anos têm baixa capacidade. Então, assim, a gente tem que investir em educação também. O que eu fico pensando, assim, não cabe os eixos temáticos, né? A gente pensa em saúde, a gente pensa em segurança hídrica, mas a educação é crucial, porque essa turma que está com 15 anos e não consegue resolver problema, daqui a pouco vai estar aqui onde a gente está. E os problemas não vão deixar de ser tão complexos, né? Então, eu faço um apelo também para a academia que se envolva nessa questão. Acho que teve até uma pergunta aqui do Lourenço, né? Se existem projetos para as escolas de educação básica, que eu desconheço, mas seriam super importantes. Essa manchete da Folha mostra que são cruciais, que a nossa educação está muito, muito, muito ruim. Bom, com essas palavras eu me despeço, peço licença para as colegas, que eu não vou poder ouvi-las até o final, mas realmente a Novalgina aqui acabou o efeito. Eu preciso dar uma deitada, tá bom? Beijo, muito Obrigada, obrigada, Kate. gente. Beijo Muito grande, obrigada, Cristina. Cris. Melhoras para você. Um abraço. Abraço. Professora, eu concordo com a fala da Cristina sobre esta questão da permanência. Quanto mais essa é uma agenda internalizada por todos, maior a possibilidade de perenidade.
de permanência, né, das políticas públicas. Agora, é muito importante também ter em conta, e eu já fiz muitas vezes aquela fala de que nós precisamos de política de Estado e não política de governo, é preciso assegurar isso em políticas, em normativas, etc. Mas isso não basta. No Brasil, estar na lei não basta, e nós já vimos isso nestes momentos recentes da história brasileira. É preciso assegurar governos comprometidos com uma agenda que atenda ao interesse da maioria da população. Então, nós estamos nos aproximando de mais um momento eleitoral, e isso é fundamental. Não dá para a gente desconhecer aquilo que representa a qualidade do voto. O voto que não leva em conta a cidadania, os direitos básicos, isso coloca a agenda pública a perder. E essa é uma questão que todos nós precisamos estar absolutamente atentos. Né? A gente viu que a ex-presidenta Dilma ela sofreu o impeachment, embora isso sequer tivesse previsto na Constituição. Então, passar por cima da Constituição. Então, a questão de ter a lei é muito importante, é necessário, é um caminho necessário, mas acho que a questão da civilidade, do Estado democrático de direito, dos preceitos fundamentais que tornam, né, o Estado democrático tão necessário na vida de todos nós precisamos assegurar que isso seja mantido no Brasil. Então, eu queria dar também este conselho. Acho que é fundamental a agenda também produzida aí pelos órgãos de controle, pelo Tribunal de Contas, pela AGU, enfim, para a garantia de políticas públicas, dos planos, etc. Só que nem sempre isso também é o suficiente quando tem uma virada e quando tem a negação da ciência, a negação, né, dos direitos básicos da população. Então, fica aqui meu alerta só em relação a isso. E eu queria aqui finalizar minha participação convidando a todos e todas para acessarem a plataforma, o Plano Clima Participativo, tem lá gov.br/Plano Clima, e todas as pessoas podem acessar, apresentar propostas para esta agenda. As 3 propostas mais votadas, elas serão encaminhadas para os planos setoriais, e a gente espera ter uma participação muito expressiva em todos os lugares, lembrando que também haverá espaços de diálogo presencial para o debate do Plano Clima que está em elaboração. Então, a gente conta com a participação da academia, da sociedade, do setor empresarial e dos governos subnacionais para a construção de uma agenda que precisa ser robusta, audaciosa, do tamanho dos desafios que os impactos climáticos nos impõem, e acho que só um impacto social e político em torno disso nos permitirá criar a resiliência para esse contexto de emergência climática. Muitíssimo obrigada pela oportunidade e por estar aqui com vocês, parabenizando uma mesa só de mulheres. Eu acho que ter mulheres nestes espaços de fala, acho que ajuda a avançar a política brasileira. Muitíssimo grata. Nós que agradecemos, Inamara, muito obrigada pela sua liderança à frente do Ministério, né? Assim, é uma imensa satisfação também, né? Isso nos enche também de confiança e de esperança, né? Muito importante, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Grace, você quer comentar? E a gente... Eu me sinto contemplada pela fala das 2 colegas de mesa, só mesmo pensando nas dificuldades, né, dos últimos anos, nós também somos resilientes, né? Nós também trabalhamos incansavelmente, todos nós que de alguma maneira trabalhamos com essa questão de adaptação à mudança do clima. E é isso, né? Somos uma rede e juntos sempre
seremos mais fortes, né? Muito obrigada pelo convite, um prazer ouvir a Inamara, a Cristina, muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada a você também por trazer essa experiência de Santos, compartilhar conosco também. Isso é bem importante, né? Porque a gente vê né, que há possibilidade realmente de avanço, existem avanços, né? E a gente tem que trocar essas experiências para que todos possam aproveitar já dessa experiência que vocês já têm acumulada. Muito obrigada por você estar aqui também. Gabriela, eu passo para você para a finalização. Muito obrigada também. Obrigada, Adelaide. Eu quero mais uma vez agradecer as presenças das nossas convidadas, Inamara, Cristina e Grace, pelas brilhantes apresentações, por nos provocar também a refletir sobre os desafios, as potencialidades, pelo público que acompanhou a gente ao vivo e que nos enviou perguntas. Eu lembro que esse webinário vai ficar gravado, disponível, né, no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública, então, portanto, é possível depois dar uma olhada de novo, conferir. E agradeço muitíssimo ao apoio da Faculdade de Saúde Pública pela realização desse evento e que essa agenda adaptativa, de fato, ela se fortaleça, ela se crie raízes e que a gente possa deslumbrar aí, vislumbrar um futuro mais adaptável, mais justo, mais sustentável e resiliente para todos e todas, né? Muito obrigada. Um abraço a vocês. Valeu, tchau, tchau, Valeu, um gente. abraço. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.